Sustentabilidade, inteligência artificial e ESG. O que esses tópicos eles estão relacionados um com o outro? Hoje a gente vai falar de diferenciação na carreira, no momento que a gente entende melhor como colocar na nossa empresa, nos nossos negócios e nos nossos skills esse tipo de habilidades. Eu estou aqui hoje com o Carlos Ágio. O Carlos, ele trabalha na Accenture, em Singapura, mas já trabalhou por mais de 10 anos nas Big Fours, como Deloitte, PwC, e ele hoje lidera a parte de dados e inteligência artificial no Sudeste Asiático, em Singapura. Oi, Carlos, obrigada por estar aqui. Oi, Fran. Ótimo estar aqui conversando com você. A gente tem feito bastante coisa junto, então é legal ter essa conversa, finalmente. Muito bom. Vocês já viram que a gente criou aqui um cenário, né, para ficar bem fácil. O Carlos está lá em Singapura, eu estou aqui na Austrália, mas hoje em dia a tecnologia nos facilita e a gente consegue entregar, né, e conhecimento, que é esse o objetivo. Bem-vindos ao nosso canal Estado de Carbono, eu sou a Francine. E hoje, né, a gente vai falar, então, de sustentabilidade e inteligência artificial. E, Carlos, vamos começar a falar um pouco sobre esse teu conhecimento da união, né? De como é que tu enxerga hoje o profissional, que ele tem um conhecimento de inteligência artificial conectado à sustentabilidade? Então, essa área, Fran, o que eu tenho observado é que os profissionais da área de ESG, ou sustentabilidade, que estão há tempo já na área, conhecem muito bem os conceitos relacionados às legislações, aos modelos de padronização, né? Já existia ISOs há muito tempo, que todo mundo está habituado. Mas o que está faltando é utilizar a oportunidade que a inteligência artificial tem criado. Com a expansão dos últimos 2, 3 anos, com a explosão, né, todo mundo ficou familiarizado através do ChatGPT, mas o que acontece é que a inteligência artificial vem evoluindo super rápido, faz mais de 10 anos. Então tem uma oportunidade gigantesca no momento para profissionais que estão na área de sustentabilidade, ESG, para começarem a usar ferramentas de inteligência artificial que são disponíveis a custo extremamente baixo, para fazer análise de dados automatizados, por exemplo, de dados ambientais, fazer previsões de emissões, né? Então, existem ferramentas hoje que você consegue, a super baixo custo, começar a utilizar. Então, eu recomendo que os profissionais que estão na área de ESG, que eles aprendam os conceitos básicos, eles não fiquem com receio de que isso é para os caras de TI, ou isso são para os caras de ciência de dados, nada disso. A democratização de inteligência artificial é pervasiva, está atingindo todo mundo, é a tecnologia que está definindo a nossa era. Então, a oportunidade é enorme e inteligência artificial vai se tornar que nem eletricidade. A gente não para e pensa, o que eu vou usar a eletricidade, certo? A gente simplesmente compra uma torradeira ou um ar-condicionado e conecta e espera que funcione. É a mesma coisa vai se tornar com a inteligência artificial. Vai ser tão pervasivo que a gente nem percebe, mas a inteligência artificial está por trás. Então, a oportunidade para todo profissional é, primeiro de tudo, se ambientar com as ferramentas, desmistificar, né? E muito da culpa, na minha opinião, são pessoas como... Às vezes eu vejo, os profissionais da área são culpados, porque a gente coloca, por causa da complexidade da construção, é igual construir... E se você for construir uma subestação elétrica, né, a complexidade e engenharia é complicada, mas usar energia é fácil, todo mundo sabe que é um botãozinho on and off. E hoje em dia já existe inteligência artificial disponível da mesma forma, tá? Então, assim, a minha opinião seriam 4 fatores, eu acho, para o profissional começar. Número 1, aliás, 5, desculpa. Mas o número 1, se ambientar com os conceitos básicos de inteligência artificial, aprender o basicão mesmo, entendeu? O que é machine learning, o que é inteligência artificial generativa, como que eu uso dados, como que eu incorporo dados na minha análise, como eu deixo um modelo que já está treinado a acessar os meus dados. Então, tem formas bem básicas e fáceis que vai criar um diferencial enorme. Tá? Esse é o número 1. Número 2,
é usar ferramentas que já existem disponíveis para fazer essa parte de análise preditiva de dados ambientais, entende? E te ajudar na parte de previsão das emissões, no contexto da empresa que você trabalha, no contexto da universidade, até como um projeto, às vezes, pessoal. Então, esse seria o passo número 2. Passo número 3 seria usar a linguagem natural, porque o que tem sido democratizado através da inteligência artificial, que todo mundo está ficando familiarizado, é ChatGPT, ou Google Gemini, ou Claude, que é da Anthropic, ou o Twitter, o X, né, tem o Grok, tem várias plataformas que são praticamente gratuitas, ou às vezes com uma subscrição básica, né, uma assinatura básica, você consegue usar linguagem natural para fazer interpretação de volumes gigantescos de dados, que há 5 anos atrás custaria uma fortuna. Hoje, então, isso está disponível para qualquer um acessar, tá? Então, assim, esse seria o passo número 2. Aí, eu acho que assim, daí tem desculpa, o passo número 3. Aí teria o passo número 4 e 5, que são um pouquinho mais avançados, mas eu acho importante para as pessoas começarem a olhar. É a questão de usar fontes de dados, entendeu? Que já estão disponíveis online e usar a inteligência artificial para te ajudar a integrar insights que vão vir de várias fontes junto com os seus dados, ou seja, o seu dado que você tem na sua empresa, junto com dados que são, às vezes, públicos ou dados que são sob assinatura, mas quando você combina esses dois, os insights são completamente diferentes, entendeu? E isso pode criar diferencial competitivo para o profissional e para a empresa, porque você pode criar produtos novos que você nem pensou que eram possíveis, entendeu? Sim, porque agora você com está certeza. contextualizando. E eu acho que o meu último ponto seria, começa a se ambientar também com o conceito de visão computacional. O que é isso? O mundo está convergindo em várias formas. Então, inteligência artificial também vai ter um impacto no mundo físico, certo? E talvez a gente veja isso, demore a questão de uso de robôs ou coisas assim, mas o que eu acho importante para o profissional de gestão ambiental, de ESG, é começar a pensar: existe alguma coisa que eu poderia estar observando no mundo físico? Por exemplo, se eu sou parte de uma indústria que produz algum tipo de poluição ambiental que eu quero controlar, que eu quero ter abatimento, será que existe alguma forma de eu usar tecnologias que usam visão, entendeu? Porque hoje tudo que eu consigo enxergar, inteligência artificial consegue interpretar. Então a ideia é, começa a pensar em ideias diferentes, tá? Que é onde uma área que a gente pode falar mais depois, mas é o uso de informação que vem de satélite, que está disponível também de forma super barata hoje em dia, informação que pode ser observada através de câmeras, CCTV. Se eu consigo observar, esse é o ponto principal que eu gostaria de deixar com as pessoas. Se você consegue ver, se uma câmera consegue enxergar, ou um satélite consegue, inteligência artificial consegue interpretar para você. Então, assim, tem a oportunidade para você combinar visão com dados que ficam por trás dos seus sistemas, tá bom? Esses são os cinco passos, né? Então, assim, se ambientar com os conceitos, usarem os modelos que estão disponíveis, usar a visão computacional, processamento de vários dados que são externos e internos, e integrar essas fontes de dados, né, de forma combinada. Porque uma coisa que eu sempre falo, Carlos, é que as pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender que o AI, a inteligência artificial, ela é uma ferramenta que facilita, né, a vida das pessoas. Mas se a gente não colocar as informações corretas, ela não vai conseguir auxiliar da forma que a pessoa espera, né? E eu acho que isso vem ao encontro também, porque uma coisa que eu sempre converso com o Carlos, né? O Carlos, por trabalhar com grandes empresas, né? O Carlos é sócio, né, da Accenture, já foi sócio da PwC, da Deloitte, então ele tem discussões muito high level com empresas. E eu sempre tento trazer as discussões mais simples, né? E aí uma pergunta que a gente discute bastante é como trazer a inteligência artificial de um jeito simples. E um assunto, né, que a gente até estava tratando um pouco antes de começar o podcast, e eu disse, isso é um assunto bem legal para a gente trazer, é o erro das empresas, né, Carlos, que tu enxerga que as empresas elas estão querendo investir em ESG, em sustentabilidade, por conta das regulamentações, das mudanças, né, também do que ela tem que apresentar para o público, né, da transparência que ela quer mostrar do produto dela, do serviço, só que elas não sabem usar os dados corretamente.
Então, ela está investindo em ESG, mas ela não sabe usar os dados. E aí a minha pergunta é, como tu enxerga, não só o profissional, eu acho, sustentabilidade, mas até o próprio profissional de tecnologia, como ele tem que tratar esses dados, né? Eu acho que podia trazer um pouco esses insights para a gente, Carlos. Ah, sim, sim. Esse é um ângulo bem importante, Fran, e a gente conversou offline algumas vezes sobre isso. É, o- Tem quatro fatores que eu diria, né? Se a gente fosse resumir, quatro fatores principais nessa área o que que as empresas falham muitas vezes, e o próprio indivíduo, né? Na parte quando ele aborda inteligência artificial ou análise, né? Analytics no contexto de ambiental ou de ESG e de forma ampla. O primeiro de todos é a falta de preparação e limpeza dos dados. Hum, Se eu não coleto os dados, e mais importante, eu coleto os dados da forma correta e a qualidade desse dado é mantida, a análise, o output, né, o produto que a inteligência artificial vai gerar vai ser de baixa qualidade. É muito difícil se você não, dessa forma que eu diria, inteligência artificial, ela é faminta por dados. Então, para ela atuar de forma relevante, em qualquer contexto, seja contexto de uma empresa pequena, uma empresa grande, o mesmo problema é manifestado em todos os tipos de empresa que eu converso ou pessoas, que é a captação do dado. Então, você tem que. O primeiro passo é olhar alguns anos à frente, mesmo que você não tenha certeza ainda, assim, será que eu vou precisar desse dado? Começa a capturar o dado, começa a ingerir. Hoje em dia, armazenamento de dados é tão barato. Antigamente eu até entendo, mas hoje é tão barato, entendeu? Que é irrelevante o armazenamento. Então, ou seja, armazene o dado, tente colocar alguns protocolos básicos de controle de qualidade do dado para se assegurar de que o dado é completo, o dado tem um mínimo, né, de padrão para que eu possa utilizar. Pensa assim, se você for através daquele dado, faz sentido para você como ser humano? Se fizer sentido para você como ser humano, já é um bom começo. E aí a inteligência artificial vai conseguir assimilar muito melhor do que você, mas ao mesmo tempo ele precisa dessa relevância da qualidade de dados. Então esse é o ponto número um. Carlos, explica Ah, só um detalhe. O que é a limpeza de sim. dados? O que isso significa? Então, limpeza de dados pensa assim, ó, você tá numa empresa e você está fazendo medição. Vamos lá. Vamos supor que você atua na área de compras de uma empresa. E a sua empresa agora quer instituir uma acreditação, Supplier. Um supplier que isso, tenha parte de todo. fornecimento. Isso, práticas de Eu quero que os fornecimento, meus que isso está fornecedores. acontecendo Exato. muito. Tá. Exato, existe um conceito bastante difundido que é o conceito de escravidão moderna. Ou seja, você quer Isso. validar os seus fornecedores se eles cumprem os princípios básicos, né, contra a escravidão moderna. Que existem Perfeito. fatores, né, mínimo, Sim. quantidade mínima salarial, número Tem de uma horas, legislação, né, que exato, basicamente é. que E define. cada Existe país muda o nome, mas vamos analisar no contexto isso, geral de isso. escravidão moderna. Isso, Perfeito. existe até o modelo super basicão lá do World Economic Forum, WF, que define, né, alguns padrões. Então, assim, eu trabalho Tá. com Vamos clientes, eu lá. trabalho com vários clientes que implementam, né, esses modelos para prevenção no inglês a gente fala modern slavery, escravidão moderna. Isso. Então, imagina que você quer agora estabelecer, porque você pensa assim, não como um fator de compliance, mas como uma Hum. oportunidade competitiva para você no seu negócio, para você estar à Uhum. frente dos seus competidores, né? Porque você pode atuar com players maiores, porque você já tem esses dados disponíveis. Assim que você está tentando vender um negócio para uma empresa maior, isso vai Uhum. entrar no processo. Ou seja, você já tem Uhum. tudo isso prontinho, Verdade. validado. E se você Uhum. não definir, então assim, se você não definir o modelo, então imagina assim, quais são os atributos, né, que uma empresa me perguntaria sobre isso? Então você define isso. Esse é o primeiro princípio, é definir o modelo de dados, ou seja, quais são os tipos de informações que uma Muito empresa que boas. buscaria, ela me perguntaria. Então pensa como você faz um cadastro, por exemplo, com uma entidade governamental. Tem uma série de campos que você preenche. E se você preenche a informação errada, depois eles não conseguem te contactar ou existe duplicação de informação. É a mesma coisa. Então, assim, você quer o quê? Evitar a duplicação de dados, você quer evitar que os dados sejam incompletos. Por exemplo, se você está captando horas trabalhadas, cargas horárias dos indivíduos para reportar isso. Uhum. Uhum. Você tem que usar alguns padrões, ou seja,
Você não vai usar AM, PM, daí depois você põe outros tipos de abreviações, ou daí você usa 24 horas. Fica difícil para você controlar. Então, você coloca. Isso que é limpeza de dados, é manter critérios básicos de controle para a informação ser harmônica, né? Tipo a mesma Harmonizada. nomenclatura. Exato, mesmo a nomenclatura é um exemplo bom. E você pode fazer isso super simples, que é o quê? Você tem o processo de coleta de dados, né? Ou seja, que pode ser às vezes manual ou automatizado, eu sempre recomendo automatizar, mas tem a coleta dos dados. Que pode, esse tipo de informação de escravidão moderna, por exemplo, viria de fontes de sistema de RH, né, onde você controla a parte dos teus funcionários, mas também viria de algumas outras fontes. E você precisa agregar isso em algum lugar. Então, quando você agrega, capta esse dado e agrega, o que você faz? Você consegue usar a inteligência artificial, inclusive, para criar regras básicas de validação. Antes de você reportar aquele dado, você executa um processo bem simples que valida as suas regras. E aí ele te gera um relatório da qualidade do seu dado. Ei, ó, esse campo aqui está 80% completo. Aí você decide quais são os campos que são críticos. Eu sempre falo, é importante decidir o que é crítico e o que não é. Você não vai conseguir ter 100% de qualidade, mas você pode decidir quais são os campos que eu tenho que estar 100% em compliance, né? Porque esses são os campos que eu vou reportar para o mercado, vou reportar para os meus parceiros de negócio e vou criar transparência. Isso é essencial. Um bom exemplo. Esse é um bom exemplo. Então, o primeiro, né, a ideia é criar essa limpeza de dados. Aí a segunda parte... Desculpa, o primeiro processo é a captação do dado. Captação, e aí, tá. Isso. Depois viria para limpeza aí desses eu defino dados. Isso, aí eu me asseguro de que os dados têm um critério básico de qualidade, que seja esse processo de limpeza ali que a gente falou, e aí quando os dados atingem um padrão mínimo para mim de qualidade, aí eu começo a pensar nas aplicações de uso, né? Eu uso inteligência artificial para gerar insights, ou às vezes relatórios básicos, mas uma vez que essa informação está limpa, ela se torna disponível para vários usos. Para mim, dados, Fran, ela tem uma coisa única. Se você pensar assim no mercado, todo tipo de ativo que eu adquiro, certo? Como uma empresa ou como indivíduo, o que acontece? Ele deprecia, certo? Eu tenho um telefone aqui. Ele deprecia com o tempo. Se compro uma casa, a não sei que eu mantenha ela, a estrutura vai depreciar. O dado, se você manter ele limpo, ele é o único tipo de ativo que ele aprecia com o uso. Quanto mais eu uso, mais valor eu crio para o meu negócio, porque eu posso usar um dado, por exemplo, para satisfazer uma regra de compliance regulatória, por exemplo, que não agrega tanto valor, mas previne risco. E às vezes aquele mesmo dado, agora eu uso para criar produtos sustentáveis, porque eu já tenho um insight que o meu competidor não tem. E aí aquilo ali eu começo a criar um novo pacote que já me ajuda a ter mais competitividade no meu mercado, porque eu tenho um diferencial agora estratégico, entendeu? Que o dado me deu. Esse é um ponto forte. Esse é um ponto forte que vem ao encontro da outra fase que tu mencionou e a gente vai tratar, e eu acho que aí traz essa observação que o profissional ou empresário tem que começar a prestar atenção no AI e o profissional de sustentabilidade entender mais essas ferramentas para poder usar as informações, porque um detalhe que tu falou as pessoas usam as métricas de forma isolada, sem um contexto de linkar com atributo de sustentabilidade. Eu acho que isso é interessante tu falar, porque aí traz o porquê do conhecimento do entendimento dos dados, né? Correto, né? É um ponto importante. Então, voltando ali, os erros, né? A gente acaba ficando meio focado na parte de coleta e limpeza dos dados, mas tem três outros fatores que acho que são essenciais, que eu diria são insights que, se você aplicar hoje, já vai te colocar à frente, porque tem muita gente que não aplica, e eu acho que é essencial que você faça, que é o quê? Tem a preparação, a gente falou, a limpeza dos dados. Aí o segundo fator é essa parte de o foco excessivo em métricas isoladas. O que eu vejo às vezes, empresas escolhem um set, né, um conjunto de métricas e focam aquilo ali. Mas aí eu perco o contexto maior de sustentabilidade. E por que isso é problemático? Porque a partir do momento que eu estou obcecado com a métrica aqui e não entendo o contexto maior onde eu estou atuando, na cadeia, seja uma cadeia de suprimento, que eu sou parte, e
e eu não penso de forma ampla, eu estou deixando a oportunidade em cima da mesa, porque às vezes essa métrica que eu estou obcecado ou que eu penso que é relevante no momento, às vezes ela só é relevante num contexto muito mais amplo, entendeu? Por exemplo, a gente deu o exemplo ali da escravidão moderna. Se eu olhar às vezes Tá. aquilo ali de forma isolada, muitas vezes é uma caixinha ali num relato que eu estou assinando dizendo, eu estou em conformidade com com essa métrica. Inconformidade. Aham. Exato. Mas se eu analisar de forma mais ampla e entender o que os meus clientes ou fornecedores, o que é os meus parceiros de negócio, o que na verdade eles estão buscando, o que eles reportaram para o mercado como o objetivo deles relacionado a ESG, por exemplo. Se eu for lá, e aí entra uma sacada, eu não Hum. preciso ir lá ler 150 páginas de relatório. O que eu faço? Eu vou com esses parceiros de negócio que existem, eu busco online esses relatórios que eles estão, os webcasts que eles estão fazendo, pego essa informação, eu coleto. E aí o que eu faço? Eu coloco numa ferramenta dessas básicas de inteligência artificial e peço para ela interpretar para mim, baseado em todo esse dado que eu colocar lá dentro, quais são os objetivos estratégicos de ESG que essas empresas estão buscando. E aí eu Uhum. sintetizo isso. Aí o que eu faço? Aí eu começo a pensar nas minhas métricas em contexto do que os meus parceiros de negócio estão buscando. E aí eu começo a fazer o quê? Eu começo a pensar o que é o próximo passo que eu preciso atuar. E aí eu começo a linkar essas métricas, entendeu? E novamente, se torna um poder de diferenciação quando eu entro numa conversa estratégica com um parceiro de negócio, porque eu não estou só cumprindo aquilo que ele colocou em cima de mim. Eu estou já pensando nos objetivos dele a longo prazo e me alinhando com aqueles objetivos, entendeu? E isso é fenomenal. Não, eu acho que isso é interessante, Carlos, até para trazer que a inteligência artificial ela adiciona um diferencial na carreira. E até o e-book que a gente vai publicar em parceria, a gente traz isso, né? Porque Isso. acho que as pessoas, muitas ficam falando, né? Ah, a inteligência artificial vai tirar trabalhos. Mas a pessoa que desenvolve a habilidade de enxergar o diferencial que ela pode agregar usando a inteligência artificial, ela só aumenta, na verdade, o valor daquela carreira, né? Eu acho que é um contexto geral, porque foi o que tu explicou. As pessoas hoje elas têm que usar a inteligência artificial para contribuir para esse valor, porque esses insights e essa visão que vou agregar esses documentos para chegar para o meu cliente, conversar com ele. O cliente ele não está querendo, ele não tem essa habilidade. Quem tem essa habilidade é o profissional que desenvolve isso, né? Acho que podia trazer um pouco esses insights que tu entende, né? Como essa ferramenta pode gerar valor. Eu concordo. Hum. Quer ver um exemplo, uma metáfora, né, que eu vejo, é a metáfora da profissão de mecânica. Eu me recordo, crescendo no Brasil, nos anos 90, você ia, né, numa mecânica, eu lembro que ia com meus pais, com meu pai, levar carro, era sujo, era um ambiente sujo, graxa por tudo, era extremamente mecânico, na verdade, né, o processo. E era cheio de bateção e de... Consegue imaginar se aquele profissional daquele tempo ele ficasse parado? Hoje em dia ele já teria morrido de fome há muito tempo. Você entra Hum. numa mecânica hoje em dia, primeiro de tudo eles rodam um scanner, né, eles plugam no teu carro, que é um computador que faz uma análise dos dados, que inclusive usa inteligência artificial hoje em dia, certo? Para fazer a análise de exceções e tal. Muitas das mecânicas que você entra, o chão é mais limpo que um hospital, né? Porque tem Uhum. menos tratamento de graxa. O ponto que eu quero fazer é o seguinte: o profissional da área de. Pensa assim, o profissional, o que a gente fala no inglês, o information worker, que é a grande maioria das Uhum. pessoas que trabalham, né, interagindo com o computador. Ou seja, se o seu trabalho hoje envolve olhar para uma tela, de alguma forma, tá? Se o seu trabalho é um Uhum. trabalho que envolve olhar para uma tela, fazer algum tipo de análise de dados, Uhum. ou interagir com pessoas de forma virtual, produzir relatórios, e você não estiver utilizando inteligência artificial no seu trabalho, já como ferramenta para você, não estou nem falando da tua empresa, como você profissional, como produtividade para você como profissional, você é o mecânico dos anos 90. Porque Muito boa. o que vai acontecer é o seguinte: os profissionais, ninguém pode prever o que vai ser daqui 10, 15 anos, tá? Ou seja, qualquer pessoa, a inteligência geral vai atingir superinteligência, tudo isso são especulações. O que você Uhum. pode controlar, o que você pode realmente controlar na sua carreira são os próximos 3 anos. Então, se É, você fazer muito agora bom. esse
entende? Esse pivot, e Uhum. começar a adquirir essas novas ferramentas, o teu equivalente do teu scanner digital para Muito bom, avaliar, Carlos. cara. É isso, entendeu? Essa é a facilidade Uhum. que a inteligência artificial te É, é. oferece imediato, é impacto imediato, entendeu? É isso, é como é essa ideia, né? Eu até gosto de um insight que uma vez eu ouvi, que a pessoa diz assim: você não precisa antecipar o problema. Então, já tem pessoas que já estão, não, porque vai tirar carreira. Não antecipa, embrace, né? A inteligência artificial para valorizar o que você hoje faz, para melhorar a sua carreira, para melhorar a sua empresa. E é basicamente isso, né? Aprenda o básico das ferramentas para iniciar esse processo. E deixa o problema, quando falou, depois de 3, 4 anos, porque hoje está tudo acontecendo tão rápido, a gente começa a repensar e enxergar o que isso está acontecendo, né? Mas já sofrer por Exato. antecedência não precisa. Não precisa sofrer por Sim, sim. antecedência. Eu acho que foi até a presidente do Nubank, a Cristina, acho que é o nome dela. Ela fala isso. Por que as pessoas estão sofrendo um problema por antecedência? E eu acho que isso acontece muito, né? Às vezes nem 90% do problema que tu tá pensando ele vai acontecer, mas a pessoa já tá sofrendo com ele com antecedência. Exato. É. Para adicionar nesse ponto, Fran, assim, eu que sou um profissional dessa área, vou te falar, qualquer afirmação que você vê, e eu sigo, né? Você escuta Elon Musk, você vai escutar várias pessoas lá falando. Mas o que você tem que ter uma cuidado é o seguinte: essas pessoas, você não entende, mas elas também têm a agenda delas. E elas também têm os Uhum, próprios vieses delas, entendeu? De como elas veem o mundo. Então, e ninguém no momento tem uma bola de cristal mais precisa que outro. Então, eu diria assim, para o profissional, de uma forma bem prática, o profissional que está lá no mercado agora, que quer pensar, pô, mas o que eu vou fazer na minha carreira? O que são? Primeira coisa que você pode fazer, vai lá, aprende o básico de inteligência artificial. Você não precisa entender como construir um modelo de inteligência. Não precisa. Esse é igual o mecânico. O mecânico ele não precisa entender como que a Ford constrói um motor, como que a engenharia por trás de um escapamento. O que ele precisa entender é como que ele arruma, como que ele conserta. Ele tem que entender como funciona no contexto daquele veículo. É a mesma coisa para você. Você tem que aprender o porquê de usar inteligência artificial e como usar, e não como ela foi feita. Entendeu? As pessoas ficam, às uhum. vezes, assustadas, né? Que, ó, esse é um É. tema que eu preciso ter um doutorado em inteligência. Não, não precisa nada disso. Você precisa ter, igual uma criança, né? Tirar o medo e começar a experimentar e começar a usar, incorporar no seu fluxo de trabalho. Atividades, Uhum, voltando ao que eu falei antes. Se você está hoje olhando para uma tela, tá? Durante 4 a 5 horas do seu dia, você olha para uma tela, você é o candidato perfeito para usar a inteligência artificial, porque uhum, alguma das suas atividades que você está fazendo agora, você não precisa fazer. Você pode começar a delegar, e aí você começa a focar em como que eu posso criar mais valor agregado, né, dentro da minha uhum. função, gerar insights mais rápidos, e vai te criando um diferencial enorme como profissional e também como empresário, se for o contexto da empresa. Muito bom, Carlos. Eu gosto muito quando traz para esses exemplos práticos, né? Aham. A gente trouxe o e-book, a gente trabalhou muito nesses exemplos bem práticos, né? O Carlos vai trazer agora alguns exemplos mais, né, de empresas maiores, mas a ideia do nosso e-book foi trazer exemplos bem básicos, né, Carlos, para a gente mostrar que uma empresa menor ou uma empresa pode iniciar usando AI e começar esses primeiros passos, né? Eu acho que foi essa a nossa ideia principal. Então, vamos para a gente. Eu sei que tu trabalha com alguns trabalhos de net zero, né? Empresas que estão buscando esses comprometimentos de redução de carbono. Traz algum exemplo para a gente, Carlos. Eu sei que tu trabalhou já com renewables, né? Com painéis solares. Traz para o público saber um exemplo para a gente só poder dar esse overview também de o Uhum. que as empresas estão fazendo e estão usando a inteligência artificial. Tá bom. E assim, ó, eu vou falar de alguns exemplos, mas quer ver? Um exemplo prático e qualquer empresa que eu tenho trabalhado, tem implementado já, tá? Que é o quê? Usando inteligência artificial para automatização dos relatórios relacionados a ESG, tá? Seja relatório Uhum, ambiental, sustentabilidade ou conformidade, qualquer área, até de governança. Hoje já tem ferramenta disponível e no Brasil, em qualquer lugar do mundo, usando tecnologia de nuvem
que você não precisa mais construir. O investimento que antes era altíssimo. Então, o meu ponto é o seguinte, aquilo que as empresas de empresas de bilhões de dólares costumavam gastar para implementar, elas gastavam milhões de dólares porque elas tinham um poder, né, de receita de bilhões, então elas tinham Sim. poderio para fazer isso. Há 5, 10 anos atrás, era o tipo de projeto que eu estava fazendo, custava milhões para implementar. Esses mesmos projetos hoje, entendeu? É a tecnologia que suporta essas empresas grandiosas, as Fortune 500, essa mesma tecnologia está disponível para mim e para você. Então, Olha que assim, legal. não tem por que mais fazer atraso de investimentos, sendo que você pode usar a tecnologia de nuvem, que você paga uma assinatura e começa a usar básico. Por exemplo, uma empresa que eu estava trabalhando recentemente aqui na região, né? Essa empresa é das Filipinas, aqui eu fico em Singapura, mas eu viajo bastante pela região, né? Eu Então, sei. Quando a gente conversa, cada dia tu está num lugar. às vezes tem semana que eu passo em 3 a 4 países. É. Então, assim, é tudo perto, mas não tão perto. Então, eu estava nas Filipinas recentemente com essa empresa. É uma empresa de renováveis, tá? Eles focam na geração de energia renovável. Então, eles atuam com sistemas solares, eles atuam com, a gente fala em inglês, solar farms, né? Fazendas solares. Eles têm fazendas de vento também. E eles têm geração renovável através de... Tá. Hidrogênio? Não, de hydro generation. Geração. É tipo Foz do Iguaçu, lá na Itaipu. Tá. Hidrelétrica. Hidrelétrica, desculpa, fugiu a palavra. Isso. Então, hidrelétrica. Boa, muito boa. Fran, é que eu tô fora do Brasil faz 15 anos, então algumas palavras me fogem. Isso acontece com todo mundo, e eu não tinha me ligado que era hidrelétrica. Isso. Vamos lá. Então, eles possuem hidrelétricas, fazendas de vento e fazendas de sistemas solares. O que a gente está trabalhando com eles, novamente, começou com coisa básica como essa, que qualquer um pode implementar. Automatização dos relatórios deles de conformidade e ESG, e usando a inteligência artificial para gerar insights para eles relacionados às áreas que são objetivos deles, né? É diferente porque eles focam muito nessa parte de circularidade, na parte de reutilização dos painéis, na parte de custo, na parte também de integração. Isso está dentro de economia circular também, né? Então, olha só, outros fatores que estão envolvidos, né? Tá, pode continuar. E aí outra etapa daí que a gente começou a olhar. Olha só que coisa interessante. A gente começou a usar a inteligência artificial para fazer detecção, né, da vegetação, de aproximação da vegetação. Ou seja, porque assim, se você tem se você tem um sistema de fazenda solar, se alguém já viu, se você for no YouTube ou no Google, procura lá, Solar Farm, fazenda solar, você vai ver. São centenas, às vezes milhares de painéis solares alinhados uns aos outros, né, em grandes blocos. Então, assim, são fazendas gigantes de painéis solares. E o que acontece? Você começa a ter vegetação que começa a crescer e ela começa a criar sombra. E aí a produção desses painéis reduz drasticamente. E é muito caro você ficar mandando equipe para ficar olhando isso todo dia. Então, o que a gente fez? A gente criou super básico. A gente alinhou, na verdade, desculpa aqui. A gente alinhou, na verdade, as câmeras que eles têm já monitorando essas fazendas, entendeu? E através dessas câmeras, a gente criou um modelo de inteligência artificial, um algoritmo super simples, que basicamente analisa como que está o movimento das árvores e das plantas para entender quais que são as próximas que você tem que planejar o corte, né, daquilo ali, para continuar a integração. Isso ali, só essa intervenção básica salvou para eles, fez uma economia durante um ano de centenas de milhares de dólares, por causa do custo de mandar. Entende? Olha só, Carlos. Aumento, e mais interessante, aumento da produção de energia. Porque o que acontecia, quando eu criava sombra, eu perdia geração de energia naquele fator. Ou seja, se a gente ligar, tem tantas coisas interessantes nisso, se a gente ligar tira a parte de lucro, a parte de manutenção, pensa na parte planeta. Os objetivos até 2050 a gente teria que alcançar pelo menos 90% de geração renovável, né, para atingir o net zero, que são o objetivo mundial. Para conseguir isso, empresas como essa, eles têm que conseguir produzir o máximo possível da capacidade que eles têm. Então, assim,
é o nosso papel também, né, É, como, não só como profissional, mas com como profissão. cidadão, Uhum. ajudar essas empresas a produzir o máximo possível da capacidade instalada. Então, assim, para mim me dá prazer de quando a gente consegue resolver problema como esse, É, porque é legal para o profissional, é legal para a empresa, mas é também bom para o planeta, entendeu? Então, assim, é. para o profissional que está lá, aí, que vai escutar a gente, eu diria, começa a pensar nessas ideias, começa a olhar esses exemplos, porque tem muita oportunidade. Esse foi um exemplo básico que eu te falei. Outro exemplo aí que também estava trabalhando com uma empresa foi na instalação de painéis. Ou seja, como que você escolhe onde que eu vou colocar esses painéis? Hoje em dia, você pode usar inteligência artificial para fazer o quê? Para fazer análise das imagens de satélite, ou seja, que eu olho por cima o satélite, né? Tipo o Google Maps. Imagina, eu Tá. vejo essas imagens dos tetos de prédio, de casas, e a inteligência artificial, a gente criou, basicamente analisa aquele espaço físico e, baseado nos padrões ambientais daquela área, climática, eu sei qual é o nível de incidência solar daquela área, eu sei qual é a cobertura solar, e aí a gente faz a simulação, antes de gastar qualquer centavo em colocar um painel e não funcionar, a gente faz um cálculo de predição de quanto que aquilo vai gerar ao longo dos próximos anos, ou seja, você faz inteligência artificial faz toda essa análise para mim Olha e me só, dá olha só. e me dá o melhor posicionamento possível para aquela solução. Então a gente implementou isso e aí esse cliente, aí se você me perguntar, mas como que eles Hum. faziam isso antes? Era manual. Então, ou seja, esse medo às vezes do emprego, perder emprego, esse foi um fato interessante, porque o que eles faziam antes? Eles tinham que Ah, contratar fala terceiros, aí. levava tempo, pessoas iam fisicamente, tinham que subir o risco, tinham que subir em escada, olhar, fazer análise. Entendeu? Hoje eles fazem isso só por exceção, porque a maioria da análise é feita online, ou seja, eles conseguem cobrir muito mais clientes, ou as pessoas que estão envolvidas no processo são mais felizes porque elas fazem um trabalho melhor, e, Uhum. e se tornam, e os clientes são mais felizes, porque é muito mais rápido para eu saber se a minha área que eu tô querendo instalar o solar é adequada ou não. Entendeu? Que antes levaria semanas. E Então, é, é e é isso que eu fantástico. falo. É fantástico porque isso está conectado com a ideia que eu digo hoje. A sustentabilidade ESG é estratégia de diferenciação corporativa e isso gera mais investimentos em termos de dinheiro. A empresa ganha mais. Se ela aplica prática de sustentabilidade, se ela aplica inteligência artificial, se ela aplica tecnologia, e o profissional, de alguma forma, cria também um diferencial na carreira, né? Eu Concordo. acho que é bem o que tu falou. Imagina essa visão de fazer essa de diferencial, e aí o profissional já consegue capturar esses dados, e ele sabe como capturar esses dados vão em relatório, e já está comply ou com regulações ou com fornecedores, ou seja, está tudo conectado, né? Por isso que Sim, hoje sim. sustentabilidade, ESG, tecnologia, eles estão interligados, né? O que a gente tem comentado bastante. Exato, exato, exato. E eu acho assim, ó, no princípio, ESG surgiu, as pessoas estavam muito É. focadas em compliance. Eu vou Uhum. conformidade com a regulação. O ESG agora, ele é competitividade, diferencial competitivo, porque o que a gente conversou. E se você colocar inteligência artificial, você maximiza isso pelo menos 10 a 20 vezes o seu potencial. Uhum. E Uhum. assim, Fran, por exemplo, tá? Se você usa inteligência artificial agregado aos dados por exemplo, sustentáveis, imagina assim, você Uhum. pode usar a inteligência artificial para investigar os seus dados e te mostrar tendências de mercado onde você tem demanda que você não atende. Ou seja, quais são os próximos produtos que são produtos e serviços sustentáveis que eu poderia estar Olha só. desenvolvendo, entendeu? Que eu Uhum. não preciso pensar. Eu uso os dados que estão por isso e deixo a inteligência artificial rodar em cima dos meus dados. E o que eu tenho que saber? Eu tenho que ser uma pessoa que entenda do negócio, que a maioria das pessoas que estão nos escutando, elas entendem do negócio delas. Uhum. Então, elas usam linguagem natural. Essa é a beleza de inteligência artificial generativa, né? Você usa linguagem natural para interpretar o teu dado. Ou seja, desde que você tenha uma noção da direção do seu negócio, da estratégia, você começa a pedir para a inteligência artificial interpretar seu dado e você pode diferenciar com transparência, ou seja, à frente Uhum. da sua competição, porque você reporta para os seus parceiros de negócio de uma forma muito mais transparente, que você não precisa fazer Uhum. manual, e inteligência artificial vai fazer para você, e você pode desenvolver todos esses novos produtos, uma gama de produtos guiados por insights de sustentabilidade, que antes não era possível, porque É. era muito difícil investigar, né? E ninguém tem tempo.
Eu estava participando do Climate Week de Sydney há umas semanas atrás e teve uma palestra com o CFO, né, do IKEA, dessa rede, né, Aham, do IKEA. E ele falou uma palavra que eu achei muito interessante, uma frase, né? Sustentabilidade é ganho corporativo hoje, é ganho financeiro corporativo. Ele falou, as pessoas não podem mais enxergar a sustentabilidade como não uma estratégia de negócio de ganho. E aí eu acho que também está muito conectado ao que tu falou, né? Como usar a inteligência para maximizar esse ganho. Acho que a gente correto. faz Exato, essa análise, né, exato. de como conectar. Carlos, a gente podia ficar horas aqui falando, então eu vou fazer mais uma pergunta e depois a pergunta final que eu sempre faço para meus convidados. Mas hoje, uma pessoa não tem ideia, não tem ainda usado, ela é um profissional de sustentabilidade, ESG, ou de IT, por exemplo, ele é um empresário. O que que tu enxerga assim? Como começar? O que fazer agora para usar uma ferramenta que me auxilie na parte de inteligência artificial? Uhum. Acho assim, Fran, é, eu acho que assim, todo mundo tem um potencial de, de reinventar o seu próprio trabalho. Acho que isso é importante. Eu tenho essa filosofia pessoal, na verdade, que eu falo que eu sempre busco me reinventar. Então, assim, a palavra-chave para mim é abrir o leque do que é possível e pensar assim: o que que eu estou fazendo hoje? Então, e você não precisa entender, novamente, você não precisa entender como que inteligência artificial vai resolver todos os problemas. O que você precisa pensar é o seguinte: quais são os processos que eu executo no dia a dia? O que que é o meu workflow de trabalho, entendeu? O meu fluxo de trabalho. Tentar entender. E aí você começa a pensar assim: essa tarefa que eu estou fazendo aqui, por exemplo, eu poderia otimizar com o uso de inteligência artificial? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Aí você tem que, pô, o que está disponível lá? E a melhor forma de começar, sabe qual que é? É Hum, você pegar, abrir o Chat GPT ou o Claude da Anthropic ou qualquer outra ferramenta de inteligência artificial generativa que você prefira usar, né, que as pessoas usem agora, mas vá lá, hum, abra ela. Se você tiver o orçamento, a capacidade de pagar financeiramente uma assinatura, eu recomendo pegar o primeiro tier dessas ali, porque já tá. melhora muito o padrão. Eu altamente recomendo. Pega lá, assina, compromete, faz doer um pouquinho no bolso se precisar, mas compromete de fazer. E aí você traça você um objetivo, tá? De todo dia, assim como você abre o seu e-mail, o seu Outlook, as suas ferramentas de trabalho, os sistemas, você abre aquilo ali junto. Primeira coisa, você chega lá no seu escritório, você vai abrir o seu e vai deixar lá junto com você. E ele vai se tornar o seu parceiro de brainstorming, tá? Hum, Pro dia todo. Você começa dessa forma, essa é a forma mais básica de começar o uso. Meu parceiro de brainstorming, ou seja, eu não deveria. Se qualquer coisa que eu vou fazer naquele dia que não seja transacional, básica, mas que requer um pouquinho de poder cognitivo, que eu tenho que interpretar alguma coisa, eu tenho que atuar, não faz por conta própria. No começo vai ser meio robótico, porque você vai sentir, pô, mas eu podia. Não, não, não. Faz esse desafio, coloca na ferramenta e pede para a ferramenta trabalhar com você, mas não dá instrução para a ferramenta do que você quer como resposta. Pensa assim, ó. Por exemplo, hum, eu quero vai. interpretar, vamos supor que eu estou trabalhando num projeto de implementação de um novo sistema de gestão ambiental. A minha empresa está buscando uma acreditação ISO 14000, ou seja qual for Isso, ou ótimo. Bom entendeu? exemplo. Uma regulamentação. Então, assim, como que eu começo essa história? Eu posso colocar dentro da ferramenta de inteligência artificial o padrão, ou seja, disponível online. Eu coloco lá, eu estou buscando, descreve o seu objetivo, entendeu? Tá. Descreve a sua situação. Esse é um framework bem básico que você pode fazer. Você descreve a situação que você está lidando, ou seja, a situação. Aí você descreve ali, ei, quais são as complicações que você tem? Ah, esse é o limite orçamental, ou a minha empresa não pode comprar ferramentas que são, entendeu, consideradas caras, dá uma noção do que isso pode ser representado. Eu tenho que finalizar esse projeto dentro de 3 meses. Eu tenho uma equipe de 3 pessoas. Você dá as complicações. Aí, o que que você faz? Aí você coloca as perguntas, entendeu? Você deu a sua situação, que é o contexto, as complicações que você tem, né, que são as suas limitações, e aí você faz as perguntas, ou seja, é,
que você recomenda como estrutura do meu projeto? O que você recomenda que são as ferramentas que são relevantes, né, para eu começar a usar para análise? Quais são as ferramentas de inteligência artificial disponíveis no meu mercado? E como que eu poderia criar diferencial dentro da minha rede de suprimento, rede de cadeia, né, de valor agregado, que eu poderia ir além da acreditação. E aí você pede para. E aí você começa a usar né, a ferramenta como esse parceiro de brainstorming. Esse é o ponto mais básico que eu diria para começar. E aí, a partir do momento que você começou a criar esse músculo diário, você começa a criar tarefas mais complexas com ela, Sim. com a inteligência artificial. Eu te falo, Fran, porque eu não estou te falando isso de uma forma acadêmica, eu estou falando de uma forma que eu realmente uso. Não, básica. Sim, sim, exato. sim. Eu comecei dessa forma 1 ano e meio, 2 anos atrás, e hoje em dia não existe. Eu assino 2 ferramentas, tá? Mas não existe nenhuma reunião de negócio, ou preparação, ou planejamento, que eu não uso. Eu uso diariamente e por horas, eu diria, tá? E otimiza muito o meu tempo e eu consigo produzir muito mais. Então, assim, para o profissional, comece com esse. Pensa assim, é o seu. E no inglês a gente usa a expressão thinking partner, é o meu parceiro de pensamento, o meu parceiro de brainstorm. E foi Tá bom? interessante tu trazer esse critério, porque quando eu tento, né, trazer a questão da sustentabilidade, eu digo, você não precisa ser um profissional formado, você pode ser uma pessoa que trabalha no RH de uma empresa e quer colaborar com a empresa, criar essas estratégias de sustentabilidade, quer se destacar no seu negócio na empresa, ou você é um empresário pequeno e não sabe como usar, não tem como contratar um profissional que possa lhe ajudar. Essas questões básicas já fazem um diferencial e você cada vez mais vai criando expertise em áreas que pode colaborar com o time da empresa, pode internamente, né, fazer essa transição de cargo na empresa, porque acho que aconteceu muito de pessoas que não eram da área de sustentabilidade e as empresas começaram a ter que seguir compliance ou ter que iniciar esse processo por ser fornecedores de grandes empresas, começaram a exigir que, você agora é o profissional de sustentabilidade. E a pessoa às vezes, mas como assim, né? Eu trabalhava na parte de RH, ou eu era um engenheiro ambiental, e você agora vai se conectar com sustentabilidade. A pessoal de RH, ou ainda tem aquelas empresas que dizem, esse aqui era o cara que gostava de cuidar da parte do lixo, ele vai ser agora o head de sustainability. Então, é interessante a gente trazer esses insights também para o profissional, que ele não precisa ser formado, mas ele vai criando expertise, né? E na área, né? Eu acho que basicamente correto. isso. Então, eu acho que tu trouxe bem esses passos que a gente pode explorar muito mais, a gente vai explorar muito mais em próximos, né, conversas. Isso. Bom, para finalizar, porque eu sei que já está tarde aí também, eu sempre faço uma pergunta final para os meus convidados, que eu vou olhar para o Carlos aqui e o Carlos está ali, né? Carlos, eu queria que tu me entregasse dicas de o que para ti significa ser uma empresa, uma pessoa, uma empresa trailblazer, inovadora, e também uma dica de um livro ou de um documentário que de alguma forma te tocou e tu acha interessante compartilhar. Legal. Uma empresa trailblazer, essa é a expressão, né? Trailblazer. Pioneira, inovadora, Isso, uma pessoa tá. também pode trazer para um contexto geral. Tá, vamos lá. Para mim, voltando à palavra-chave que eu falei antes, uma empresa trailblazer é uma empresa que começa a incorporar reinvenção. Esse conceito de reinvenção como estratégia, tá? Não como um projeto, não como uma coisa, vamos fazer essa reinvenção aqui, depois a gente... Não, o mindset de reinvenção. Para mim, esse é fundamental. A empresa que incorpora a reinvenção, e o que eu quero dizer por reinvenção? É você, no contexto empresarial, repensar processos, repensar... Existe um conceito em finanças que se chama Zero Budget Planning, tá? Pessoas da área de financeiras são familiares, vão entender. Mas o que é isso? É eu começar, às vezes, planejamento sem qualquer viés do passado. Não é começar, no ano passado a gente gastou 10 mil nisso, então vamos começar com 10 mil e daí a gente vê. Não. Sempre voltar para o zero. E pensar assim, será que eu preciso qualquer forma disso?
Por que que é importante a trailblazing, eu acho, nesse momento atual? Porque as Tá. empresas que se reinventarem ou reinventarem Uhum. processos de negócio, colocando inteligência artificial no miolo, entendeu? Como core daquilo que eu vou reinventar, essas vão se beneficiar muito mais, de forma muito mais ampla do que as que não fizerem isso, tá? Então, essa para mim é o futuro. As empresas que começarem nos próximos anos a reinventar elas, os processos e incorporar a inteligência artificial no core daquilo que eu faço, vão criar um diferencial competitivo enorme. Como profissional, eu aplico o mesmo conceito da reinvenção, tá? E a reinvenção no âmbito profissional, ela é muito prática, que é o quê? Eu começar a adicionar essas ferramentas como parte do meu toolkit. Então, ou seja, como indivíduo, você tem que começar a pensar assim, que você roda um negócio. O negócio de você, você é um negócio. Trata você como um negócio. Como que eu agrego mais valor no meu trabalho? Como que eu crio uma amplitude no meu trabalho? É fazendo o quê? Usando a inteligência artificial como minha alavanca para que me Uhum. gerar 10 vezes, 20 vezes a capacidade que hoje eu tenho. Esse é o fator Uhum. principal. Então, assim, eu, como profissional, escolheria uma ou duas atividades todo mês, tá? Eu até seria mais agressivo, mas começa aí com 2 ou 3 atividades todo mês que você Tá. pode delegar para um assistente de inteligência artificial que você trabalha como um parceiro. Como eu falei, a ideia do parceiro, tá? É o conceito do minotauro, entende? É usar a inteligência Uhum. artificial conectada comigo, ou seja, que ela cria essa continuidade comigo. Então, assim, essa seria a minha dica para as pessoas, né, que seriam trailblazers. Em termos de livro ou documentário, eu fico Hum. com um livro. Tem um Vai. livro que eu gosto muito e eu altamente recomendo para todos, que se chama, eu não sei como ele foi traduzido em português, mas o autor é um cara chamado Ray Dalio, tá? Ok. Ele escreveu um livro chamado Principles. Eu acho que em português é Princípios para vida Uhum. e trabalho, Uhum. deve ser. Por que que eu recomendo esse livro? Porque o Ray Dalio, primeiro que ele está na fase final da vida dele e ele está numa fase Hum. de construção de legado. É um cara bilionário. Então, assim, ele foi lá e escreveu literalmente uma Bíblia. O livro é longo, é grande, mas ele serve como um livro de consulta para você. E ele Tá. foca na parte da vida, princípios para a vida, que são extremamente práticos, e depois princípios de trabalho, que são Hum. extremamente práticos. E ele dá um frameworkzinho lá que você consegue alcançar qualquer coisa na vida, qualquer objetivo. Desde que não seja fisicamente, né, limitado. Por exemplo, eu tenho 40 e tantos anos, eu quero ser um profissional de futebol ou de basquete, não dá mais tempo. Então, essas coisas são Uhum. impossíveis. Mas Uhum. qualquer outro skill, carreira, desenvolvimento, você consegue alcançar. E ele descreve esse processo em detalhe. E eu recomendo as pessoas olharem, porque eu apliquei algumas vezes e funciona, simplesmente funciona. E ele é um cara que aplicou ao longo da vida dele todo esse conceito que a gente está discutindo de reinvenção e Interessante. automatização. Ele automatizou tudo que ele podia automatizar da vida dele para simplificar a vida dele. Então, assim, eu recomendo as pessoas olharem, porque ele é prático e ele demonstra um método que vai te inspirar de que você pode alcançar aquilo que você colocar sua mente e for atrás. Entendeu? Essa É, é interessante, né? Porque tem pessoas que chamam da lei da atração, mas a lei da atração só acontece se a gente, né, coloca hábitos, né, diários, é, estratégias diárias na nossa vida, né? Não, não adianta ficar sentado e esperar, não, vai tudo acontecer, né? Eu acho que basicamente é isso, né? O concordo. pessoal que a gente discute. E só para linkar com esse livro, tem um livro do Cortella que ele fala, né? A sorte persegue a coragem. Que as pessoas dizem às vezes, foi sortudo. Mas às vezes ela foi corajoso e ela foi corajosa porque ela criou métodos e isso se deu a sorte que a gente chama, mas na verdade não é sorte, porque a gente vai e segue, né? Mas eu gostei do Principles. Mais um para a lista aqui para a gente colocar. Isso, vamos lá. Carlos, ótimo te receber, sempre bom. Deixa eu falar aqui com a câmera daqui. Sempre bom falar, discutir, porque essa é a ideia do canal. O canal é esse tal de carbono que a gente tem no YouTube, no Spotify. E a ideia é isso: é trazer pessoas que falam português, que estão no mundo afora. O Carlos mesmo está em Singapura, para a gente falar o que está acontecendo no mundo sobre
tecnologia, sustentabilidade, ESG, e conectar, né, esses tópicos que eu acho que é essa a ideia da gente criar essa discussão aqui. Sigam o canal, quem segue o canal, tem muita gente que assiste, mas não segue. Se seguir, a gente espalha mais o conhecimento, porque essa ideia, a gente share, né, a gente compartilhar conhecimento. Eu leio todos os comentários, comentem, eu vou compartilhar aqui também LinkedIn do Carlos. Eu e o Carlos, a gente vai ter mais coisas falando juntos, né? Vai ter um e-book que logo a gente vai colocar nas redes sociais, no LinkedIn, e com certeza a gente vai trabalhar mais aí para levar mais conhecimento de forma prática, acessível e simples para todo mundo entender como, né, a sustentabilidade e a tecnologia tem revolucionado a forma das carreiras e a forma também das empresas, né, de se reinventar, né? Eu acho que é isso que a gente pode finalizar. Carlos, obrigada, adorei te ter aqui, muito obrigada pelo teu tempo, pelo teu conhecimento, por compartilhar pérolas, né, preciosidades aqui, que só a gente, né, tendo conexão, pessoas que estão genuínas, que podem trazer para a gente, compartilhar o seu conhecimento com o público em geral, e nada como a tecnologia para a gente levar isso para o Brasil, para o mundo, para quem fala português entende, para a gente poder trazer mais insights e compartilhar mais o que a gente tem, que é o mais precioso, que é o nosso tempo. É isso. Obrigada. Obrigado, Fran. É um prazer. A gente vai falando. Tchau, gente. Obrigada aí, obrigada por estar com a gente por aqui. Tchau.